O terceiro setor enfrenta muita burocracia para a prestação de contas à Prefeitura de Ribeirão. São exigências mensais, relatórios, planilhas e documentos. E essa dificuldade, na maioria das vezes, trava projetos e o recebimento de valores. A AMA, Associação de Amigos do Autista, tem 2 unidades em Ribeirão que atendem juntas mais de 120 alunos de 2 a 45 anos. A instituição conta com um time de 63 funcionários. Presta um serviço indispensável para toda a cidade e região. Mas na hora de receber os recursos do município, é muita burocracia. Pastas e mais pastas, planilhas e documentos. Segundo o diretor-geral, a prestação de contas poderia ser mais simplificada para facilitar o trabalho das entidades. É muito burocrático, nós temos que dispor de um funcionário somente para fazer essa parte de prestação de contas e poderia, de alguma forma, trazer parâmetros e até capacitações da própria prefeitura que minimizasse essa rotina de trabalho nossa, porque além disso a gente submete isso para o setor próprio da prefeitura e sempre vem com ressalvas, voltando da forma que eles entendem que deve ser realizado, porque as instituições, elas são carentes, assim como nós, a gente vive de recurso público e na hora que vai submeter um plano, se a gente não coloca exatamente da forma que o julgador vai analisar, isso não é submetido e sempre fica voltando e atrasando, inclusive, esse repasse para as instituições. Aqui no Lar dos Velhos, que desde o fim de 2023 passou a se chamar Lar Presbiteriano Lili Ribeiro, eles têm um convênio com a Prefeitura há cerca de 30 anos. E mesmo assim, precisam enviar relatórios e mais relatórios, prestação de contas, projetos, tudo que leva muito tempo e funcionário. A burocracia ela começa desde antes da assinatura. Nós temos toda uma documentação que a cada projeto nós temos que apresentar, não é? E é sempre a mesma documentação. Para todos os projetos, nós temos vários. Nós temos aquele que mantém a unidade funcionando, durante o ano. E nós temos projetos, por exemplo, nós temos musicoterapia, temos prevenção de quedas e vários outros. E todos eles têm que apresentar uma documentação enorme. Você tem que... É quase uma redundância. Toda a papelada ela se repete a cada projeto. Além do que, nós temos que fazer relatórios mensais, relatórios trimestrais, relatório consignado, que eles chamam, 6 meses e 1 ano. O lar, que tem 64 anos, atende 29 idosas e possui 40 funcionários. O convênio com a Prefeitura é essencial para oferecer tudo o que as vovós merecem. A Prefeitura sabe da idoneidade da instituição, especialmente na nossa, que nós aqui, até pela nossa história, Lar Presbiteriano, nós temos toda uma postura de correição, de coisa certa. E isso nós aplicamos naquilo que nós fazemos. E assim, já nos conhecem, sabem da idoneidade da instituição, não é? Nada melhor que tivesse uma simplificação de documentação. Às vezes eu tenho que apresentar a mesma documentação para cada projeto que a gente entra. Então é uma repetição de papéis, uma repetição de informações que eles todos, em tese, já conhecem. Para a ONG Resolvi Mudar, a situação é ainda mais complicada. A entidade atende pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. Oferece 350 refeições toda quarta-feira à noite, além de banho, serviços de enfermagem, advogado para entrar com pedidos de benefícios e cestas básicas para famílias cadastradas. 100 voluntários fazem todo o trabalho. É um serviço muito importante para o município e, mesmo assim, segundo a presidente da ONG, a Prefeitura não aprova nenhum projeto para eles conseguirem receber recursos. Nós da Resolvi Mudar, a gente já inscreveu 3 projetos e esses projetos não foram aceitos dentro da assistência social de Ribeirão Preto. Só que a gente nunca tinha uma devolutiva, nos informavam assim... nós vamos passar um e-mail falando o que precisa ser alterado, precisa ser mudado para a gente conseguir fazer a aprovação desse projeto e isso nunca mais foi visto, a gente não recebia essa devolutiva.
O que eu acredito mais importante é a Prefeitura entender que hoje o trabalho social de Ribeirão Preto mudou. Não são só as casas que têm funcionários ou aqueles atendimentos diários que ajudam na sociedade em geral do Ribeirão Pretano. Nós temos muitas pessoas em situação de rua, nós temos muitas pessoas vivendo em vulnerabilidade social e essas outras instituições que trabalham semanalmente, pelo menos um dia na semana, também contribuem muito com a melhoria do nosso social mesmo dentro da cidade de Ribeirão Preto. Então seria muito importante essas ONGs que trabalham pelo menos semanalmente serem vistas e os projetos serem diferenciados para esse trabalho social. Hoje o que a Prefeitura ajuda a resolver mudar é com o banco de alimentos na quarta-feira mandar um pouco de legumes ou verdura. Essa é a ajuda que nós temos da assistência social, mais nada. O que as instituições querem é uma ajuda, um assessoramento da administração municipal para desburocratizar essas questões que envolvem o terceiro setor. Precisava dessa desburocratização, principalmente com relação às questões de vulnerabilidade que a gente trabalha. Então, por exemplo, a alimentação. O porquê que a gente precisaria de todas essas partes de orçamento se essas famílias elas são carentes, elas demandam que esse atendimento seja realizado de excelência e eles vêm justamente para essas atividades de vida prática e diária. E, além disso, as capacitações que minimizassem, né, e também, às vezes, até o apoio de uma forma maior, seja aí do banco de alimentos, né, que pudesse trazer para nós, enquanto entidades, minimizando esses custos nossos. E se a gente pega, por exemplo, as próprias verbas que vêm dos planos de trabalho, se você vai fazer uma construção de uma parede, isso é impossível, porque você só pode fazer pequenas reformas. Nós temos, enquanto AMA, um terreno desde 1995 que não conseguimos sequer construir, porque não há emendas parlamentares e tampouco verba pública que possa fazer com que nós erigimos essa construção no local. Todos nós do terceiro setor que trabalhamos nesse formato, trabalhamos fora, não vivemos do trabalho social, a gente faz o trabalho social, vamos dizer que é um hobby para nós, né? É uma coisa que a gente quer realmente ajudar as pessoas que estão passando necessidade. Nós não temos tempo de ficar com aqueles mimimis burocráticos para que a gente consiga tirar essas inscrições. Nós não temos apoio ou alguém que possa nos ajudar a chegar ao ponto que a gente precisa, porque seria muito legal a Prefeitura trabalhar em união com o terceiro setor. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto não se manifestou até o fechamento desta edição. Doutora Gisele da Costa, advogada, já conosco ao vivo aqui no nosso canal digital da Clube. Doutora, diante das dificuldades relatadas pelo terceiro setor em Ribeirão, qual que é o caminho para desburocratizar essa prestação de contas à Prefeitura na análise da senhora? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos e todas que nos assistem aqui no Jornal da Clube. Bom, a burocracia em si, ela é necessária, porque ela estabelece regulamentos e procedimentos para que o município, a administração pública, possa acompanhar suas parcerias, né, e até mesmo o seu próprio trabalho. O que acontece com relação ao terceiro setor é que, ao invés de facilitar a vida, né, dos agentes do terceiro setor, das pessoas que atuam, das instituições que atuam no terceiro setor, é o inverso. A própria Lei 13.019 estabelece a necessidade de relatórios como prestação de contas devido às parcerias com a administração pública, mas são relatórios anuais. Em compensação, o Decreto 048 do município de Ribeirão Preto, que regulamenta 13.019, também estabelece esse relatório, só que aí o relatório é mensal. Então, o que acaba burocratizando demais, sobremaneira, a atividade das instituições. Então, a rotina dela acaba ficando, como o próprio Gabriel disse, a rotina fica limitada a fazer prestação de contas para a administração pública, porque ela precisa apresentar relatórios mensais e acaba destacando um único funcionário, até 2, 3 funcionários, para a realização dessa prestação de contas. O relatório ele poderia ser quadrimestral,
porque o próprio município de Ribeirão Preto faz sua prestação de contas para o Tribunal de Contas, só que quadrimestralmente. Por que não estabelecer também que os relatórios sejam quadrimestrais para as instituições? Ou mesmo, como prevê a 13.019, que esses relatórios, a prestação de contas, seja anual. Doutora, e aí, num outro ponto, né? Se essa burocracia existe, deveria também existir, no mínimo, aí um assessoramento por parte da prefeitura, né? Até de uma equipe para auxiliar essas entidades, né? Porque não é interessante que as entidades não recebam os valores, suspendam os trabalhos, ou seja, precisava ter uma ajuda da prefeitura, né? Com toda certeza, porque o que acontece? Se as instituições não apresentam os seus relatórios mensais, né, devido a essa parceria que ela estabeleceu com o município, com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o repasse do recurso é suspenso. Olha a dificuldade que se encontra a organização, né? Se ela não apresentar o relatório mensal, o repasse é suspenso mesmo a atividade, mesmo o serviço, mesmo o programa sendo oferecido para a população. Né? Então, o que a prefeitura poderia? Ela tem sim equipe, por exemplo, no caso da Secretaria Municipal de Assistência Social, lá existe um departamento específico para atendimento do terceiro setor. Contudo, o RH é insuficiente. Se o RH é insuficiente, ele não consegue também atender de acordo essas instituições, né? E também não consegue oferecer a capacitação necessária para essas instituições. Seria o interessante para a administração pública, porque já que ela preza, né, tem que prezar nessas parcerias pelo resultado efetivo, um resultado positivo que traga impacto para a sociedade, a capacitação permanente dessas instituições, a capacitação permanente tanto dessa situação burocrática, administrativa, financeira, quanto também a capacitação relacionada à política pública de execução da instituição, da política pública do qual é objeto da parceria entre a Prefeitura e a organização social. Doutora Gisele da Costa, advogada, agradeço muito a presença da senhora mais uma vez aqui com a gente no Jornal da Clube. Um grande abraço, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Abraço.